tá? Ontem, pessoal, bom dia, né, a todos que entraram aí. Ontem nós vimos alterações da sensopercepção, né, onde nós vimos aí as alucinações e as ilusões, tá? Nós vimos as alucinações e as ilusões, tá? Vimos que as alucinações é tudo aquilo que o paciente crê, mas não existe. E as alucinações são os cinco sentidos, além das alucinações cinestésicas, que é com relação ao nosso corpo, e as sinestésicas com relação ao ambiente, tá? E daí vimos as ilusões. Ilusões é tudo aquilo que existe, mas que pode existir, mas que para o paciente ele está vivenciando isso agora, tá certo? E daí, pessoal, hoje a gente vai trabalhar aí as alterações de pensamento, tá? Pensamento é o processo pelo qual associamos e combinamos os conhecimentos que já adquirimos no mundo e chegamos a uma conclusão ou a uma ideia, tá? Então, é tudo aquilo que nós pensamos, tá? Vocês vão ver que aqui nas alterações do pensamento, nós temos algumas alterações que nós, que somos normais, podemos ter. E que isso não vai caracterizar um transtorno mental, tá? Lembrando para vocês, relembrando, né, que para ser considerado um transtorno mental é o conjunto de várias sintomatologias, tá? De várias alterações, e que muitas vezes comprometem a vida pessoal, tá? O cotidiano, certo? Então vamos lá. Dentro das alterações do pensamento, nós temos alguns grupos de alterações, tá? Então nós temos três tipos de alterações de grupos. O primeiro grupo é com relação ao curso do pensamento, né? Seria a, a fluidez, se ele pensa rápido, se ele pensa lento, tá? Então, dentro da alteração do curso do pensamento, nós temos a aceleração do pensamento e a lentificação do pensamento, tá? O que seria essa aceleração do pensamento? É quando o paciente ele pensa rápido demais, certo? Quando as ideias fluem com muita rapidez na cabeça dele, né? E que isso vai implicar nas alterações da fala, que nós vamos ver em seguida, certo? É como se ele pensasse tão rápido, ele tivesse uma ideia, depois outra ideia, depois um pensamento, depois algo que aconteceu com ele, e ele quer falar tudo, tá? Isso aí também vai acelerar com relação à fala, certo? Então, a aceleração do pensamento é que ele pensa várias coisas ao mesmo tempo, com muita rapidez, certo? Já a lentificação do pensamento, como o próprio nome diz, o pensamento é mais lento. Então, isso acontece em pessoas normais, como, por exemplo, os idosos, tá? Isso pode acontecer devido ao uso da medicação, que é uma coisa que nós, da enfermagem, precisamos orientar a família com relação a como está o falar desse paciente, a como está o pensar, né, a fluidez, se ele pensa, se ele fala, como ele fala, e que nós precisamos observar também lá no nosso, né, quando a gente está acompanhando o paciente, tá? Então, por muitas vezes, o acompanhante chega para a gente e diz assim: ah, meu avô está falando todo embolado, tá? Minha tia está falando toda embolada, ninguém nem entende, é uma coisa tão lenta, tão arrastada, né? Que eles falam no popular. E isso caracteriza lentificação do pensamento. Que muitas vezes o pensamento, ele está contando uma história, ele para, tá? Aí a gente fica esperando o resto da história. E ele parou. Por quê? Porque está tão lento que não está fluindo,
certo? Então, isso pode acontecer nos pacientes com depressão, tá? Isso pode acontecer nos pacientes com uso excessivo de medicação, ok? E para pessoas normais, essa lentificação pode ser acontecer no idoso, devido ao processo de envelhecimento aí, vocês vão ver próximo semestre aí, saúde do idoso, tá? E isso se chama lentificação do pensamento. Deu para diferenciar os dois? Continuando aí. Daí, nós temos o bloqueio do pensamento, certo? Esse bloqueio do pensamento, pessoal, veja aqui, ó. Verifica-se o bloqueio do pensamento quando o paciente, ao relatar algo, no meio de uma conversa brusca e repentina, interrompe seu pensamento sem qualquer motivo aparente, tá? Então, esse bloqueio ou intercepção, né, do pensamento é característico de pacientes com transtorno mental, que ele já vem apresentando a lentificação, tá? E daí o que é que acontece? É aquele exemplo, ele está contando uma história e de repente ele parou. Você fica esperando, não tem. Bloqueou, tá? Não tem o resto da história. É quando muitas vezes ele está falando, aí ele pergunta, o que é que eu estou falando mesmo? Tá? Por que é que eu estou contando essa história? Certo? Isso é bloqueio do pensamento, tá? Roubo do pensamento. O roubo do pensamento seria a mesma coisa do bloqueio, certo? O roubo, ele acontece muito em pacientes esquizofrênicos e em alguns pacientes com com outro diagnóstico de transtorno mental, tá? Então, seria assim, o paciente, ele está pensando e ele esquece. E daí, ele vai achar, para o paciente, ele vai achar que alguém roubou o que ele estava pensando, roubou o pensamento, roubou a ideia, certo? Característico aí de paciente que alucina, tá? Então, o bloqueio do pensamento, né? O pensamento está fluindo e de repente parou. Bloqueou, ele não sabe porque às vezes estava contando essa história, tá? O roubo já é característico de paciente com transtorno mental que alucina, que tem psicose. Como eu falei para vocês, vocês sempre têm que associar psicose à alucinação, certo? Então, ele acha que a voz, que o vulto que ele está vendo, que alguém roubou o pensamento dele, certo? Qualquer coisa, pessoal, vocês vão intervindo aí, viu? Fiquem à vontade. E daí, nós entramos no grupo 2, tá? Com relação às alterações do pensamento, tá? Que aqui é a forma como o pensamento se dá. Então, veja bem. Nós temos a fuga de ideia. O que é que acontece? Na fuga de ideia, o paciente, ele tem dificuldade com relação a contar uma história e outra, tá? É como se... como é que eu posso falar? Ele não consegue terminar a história, certo? E daí ele já começa em outra história, tá? E de repente ele pode voltar para a primeira história, certo? Muitas vezes fica difícil para nós observarmos, se a gente não conheceu o paciente por muito tempo, né? Essa questão das fugas de ideias. Por quê? Porque o paciente chegou a primeira vez para vocês e de repente ele está contando uma história que o fluxo anda, tá certo? Ele conta realmente toda a história, tá lá contando, de repente ele entra em outra história. Aí você vai observar a fuga de ideia, tá certo? Tá contando essa segunda história, de repente ele já emenda outra história sem terminar a segunda, tá?
As histórias que ele está contando não se concluem. Ele entra em outra história sem ter terminado a anterior, tá? E isso se chama fuga de ideias, certo? Como diz aqui, ó, o indivíduo tem um aporte tão grande de ideias que não consegue concluí-las. Em geral, possui boa fluência verbal, tá? Que é aquilo que eu disse para vocês. Ele pode, né, tá lá contando a história muito bem, mas você vai notar que ele entrou em outra história que não tem nada a ver, certo? E possui grande dificuldade de interromper o fluxo do seu pensamento, que é contínuo. Tá? Então, ele vai pensando e vai falando, vai pensando e vai falando. Por isso, as diversas histórias aí de uma só vez. Aí nós temos a dissociação do pensamento, tá? Essa dissociação do pensamento, pessoal, ela ocorre, por exemplo, quando a gente vai contar uma história, a gente conta, né, o roteiro direitinho, o início, o meio e o fim, tá? O paciente que apresenta dissociação do pensamento, ele não tem uma ordem para a história, tá? Ele pode começar do meio, depois ir para o final, depois ir para o início. Não tem aqueles filmes que a gente vai assistir e ele começa do final e depois ele vai contando para que a gente entenda o início, que era o final. Isso é dissociação do pensamento, tá? O paciente, ele não tem, a gente muitas vezes não consegue entender a história porque ele já começou do meio, ou ele começou do final. E daí passa para outra parte da história, tá? Não há uma sequência, certo? Inibição do pensamento. A inibição do pensamento, pessoal, ela ocorre muito com o paciente que já apresenta também lentificação do pensamento. Ele fica muitas vezes contando a mesma história, tá? E baixinho, certo? Tanto que, às vezes, para você escutar o que ele está falando, você tem que se aproximar e escutar, e ele muitas vezes passa o dia ali falando aquela história lentamente, falando aquela frase lentamente, tá? Como diz aqui, ó, este produto apresenta lentificado, este produto, né? Este apresenta-se lentificado, pouco produtivo e com pobreza de temas. O indivíduo costuma falar em voz baixa e fica ruminando sempre as mesmas ideias, tá? Nós tínhamos uma senhora que ela é depressiva e daí ela era muito ligada à técnica de enfermagem que trabalhava no CAPS. Então, assim, quando a técnica estava no seu dia de trabalho, para ela era uma felicidade, né? Porque se ela desse um passo, se a técnica desse um passo, ela dava junto. Então, era grudada, com tanta afinidade que ela pegou, né, com essa profissional. E daí, quando era dia de folga dessa técnica, ela apresentava essa inibição do pensamento, tá? Ela muitas vezes não falava com a gente, ficava sempre com a mesma frase. Hoje ela não veio, tá? Passava o dia desse jeito, bem baixinho. Hoje ela não veio, hoje ela não veio. Aí muitas vezes a gente nem conseguia fazer oficinas com ela nesses dias, porque ela realmente ficava toda, né, introspectiva, certo? Ficava sempre na dela, tá? Não queria muitas vezes nem conversar com ninguém, tá? Então, isso aí é inibição do pensamento. E daí nós temos a desagregação do pensamento, tá? Essa desagregação do pensamento, pessoal, é muitas vezes quando o paciente, como é que eu posso falar? Ele associa uma imagem e fala uma coisa que não tem nada a ver, tá? Como diz aqui, ó, até no exemplo. Se
Se você não gostava de jaca, por que roubou minha bicicleta? Tá? Então, ele fica desagregando a ideia da frase, tá? São coisas desconexas, certo? Que ele vai falando, que ele vai perguntando, que ele vai dizendo no dia a dia, certo? Isso se chama desagregação do pensamento, né? Como diz aqui, fazendo associações estranhas, tá certo? No vídeo, vocês vão encontrar o paciente aí, né, com desagregação do pensamento, certo? Então, desagregação do pensamento é quando o paciente associa ideias estranhas, tá? Uma ideia que não tem nada a ver com a outra, né? Como vocês observam no exemplo aí, o que é que uma jaca tem a ver, né, com o roubo da bicicleta, tá? E no grupo 3, pessoal, das alterações do pensamento, nós temos as alterações do conteúdo do pensamento, tá? Esses conteúdos, pessoal, é com relação a ideias, a pensamentos que o paciente acredita, tá? Fielmente ser ou ter, tá? Então, vem aqui, ó. Esse aqui eu coloquei só os nomes, não fui explicando, porque os próprios nomes já explicam a alteração. Alteração persecutória. Persecutória vem de perseguição. Então, é quando o paciente ele se sente perseguido, tá? Muitas vezes eles dizem, ontem tinha vários homens vestidos de preto correndo atrás de mim, tá? Tinha vários vultos correndo atrás de mim. Então, ele tem mania de perseguição, certo? Pensamentos persecutórios. Pensamentos religiosos são aquelas pessoas que têm o fanatismo religioso, tá? Que eles, muitas vezes, eles têm crises e eles não comem há vários dias, porque a Bíblia diz que eles não comam por vários dias, não bebem, não tomam banho, né? Então, eles vão, muitas vezes, criando e interpretando o que a Bíblia diz da forma deles, do pensamento deles, tá? Eles acreditam que eles são anjos, que eles são, né, alguém da Bíblia, tá? Como aquele Henri Cristo, né? Que ele acredita que ele é Jesus, né? E ele dissemina essa informação aí para todos, tá? Então, isso aí são alterações de pensamentos religiosos. Alterações sexuais, tá? Essas alterações sexuais, pessoal, nós vamos ver aí essas pessoas que são viciadas em sexo, tá? Elas realmente só pensam nisso, tá? E não vão imaginar, né, aqueles adolescentes que estão descobrindo a puberdade aí e só pensam em sexo, não. É algo realmente bem mais, bem mais fixo na mente da pessoa, né? São aquelas pessoas que os pedófilos, tá? Entram em alterações sexuais, são os maníacos realmente por sexo, que nenhuma atividade sexual saciam o seu desejo, tá? São aqueles que realmente, como é que bate, não, que gosta de, ótimo, os ninfomaníacos, tá? Certo? Então, são aqueles que realmente são viciados em sexo e nenhum tipo de sexo sana a sua vontade, o seu pensamento, ok? Pensamento de grandeza, então são aquelas pessoas, né, grandes demais, né, que são ricos demais, que são artistas da Globo, né, que os paparazzis estão todos, né, à sua volta. Nós tínhamos
Aí ela, quando ela estava na fase de mania, ela apresentava o pensamento de grandeza. Então, sempre ela era, ó, isso, cleptomaníaco. Não, cleptomaníaco não é a que rouba, me rouba, menina. Não é não? Cleptomaníaco é a que rouba, não entra aí no desejo sexual, não. Tá? Nas alterações sexuais, não. Com relação à grandeza, né? Então, nós tínhamos essa paciente, quando ela estava na fase de mania, ela tinha pensamentos de grandeza. Então, sempre ela era artista da Globo, né? Todos nós que, né, convivíamos, não convivia, mas, por exemplo, a gente quando ia prestar atendimento, tá? Nós éramos artistas da Globo, eu já fui artista da Globo, né? E assim, os paparazzis estavam lá, certo? A gente não podia, né, se mostrar, ir para fora da casa, ficar fora da casa dela, era sempre dentro de casa, porque os paparazzis estavam todos lá, tirando nossas fotos, tá? E nós temos pacientes que, né, são ricos demais, que têm muito ouro, muito dinheiro, mania de grandeza, certo? Pensamentos de culpa. E uma coisa, né, uma alteração que realmente todos nós podemos ter, né? Muitas vezes nós sentimos sensações de culpa por algo, certo? Mas para ser, né, para entrar como alteração de algum transtorno, essa culpa realmente tem que ser, né, um pensamento muito alterado, ok? E daí nós temos os pensamentos, né, de conteúdos hipocondríacos. Hipocondríacos, pessoal, ele vem o quê? De doença, tá? Então, aquelas pessoas que têm manias de doença, certo? Que elas vão em vários médicos, os exames não dão nada, os médicos não acham nenhuma patologia, mas elas sentem as dores, elas acreditam que tem determinada doença e o médico que não sabe de nada. Tá? E daí elas buscam outro e outro e outro conteúdos hipocondríacos. Tudo bem com relação ao pensamento? Vamos lá com relação à linguagem. Na linguagem, pessoal, vocês vão ver que algumas coisas da linguagem vêm com relação, estão ligadas com relação ao pensamento. Estou falando rápido, que Luana está mandando eu esperar. Tá? Hipocondríaco, Luana, são aquelas pessoas que têm mania de doença. Elas criam as doenças para si, tá? Então, elas, por exemplo, estão sentindo, né, que estão infartando, tá? Uma dor no coração, e daí elas vão para o médico, vão para o cardiologista, fazem vários exames, não dá nada, tá tudo normal, tá? Mas elas acreditam que elas têm um problema no coração e vão infartar, vão morrer, certo? E daí, para elas, esse médico não serve de nada, porque não achou nenhuma doença, ok? E Tá me escutando? daí, como é? Tá me escutando? É eu, Luana. Oi, Luana, que tá baixinho. Ah, meu Deus. É porque eu tô Agora sem tá bom, fone. tá? É assim, ó. Hum. Aquela que você vai falando a doença. Você vai dizendo assim, coronavírus, vai sentir falta de ar, vai sentir o quê? Ela começa a sentir pouco no dia. Ela começa a achar que tem essa doença, tá certo? Mas que na realidade ela não tem, certo? Ela vai pro médico, faz os exames e lá diagnostica, e lá o médico chega, né, à conclusão de que ela não tem essa doença. Mas para ela, o problema está no médico que não sabe de nada. Porque ela tem, tá? E daí ela buscou outro médico. E a mesma coisa, porque ela não tem, certo? É a pessoa que tem mania de querer ter doença. Entendeu? Porque tá meio cortando também. Então vamos lá.
As alterações de linguagem, né? Linguagem é uma atividade específica do ser humano, né? Principal instrumento aí da comunicação, ok? Com a alteração da linguagem, pessoal, nós temos, né, a afasia, que é a perda da linguagem falada e escrita por incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais. Então, a afasia, pessoal, ela acontece em alguns pacientes que apresentam algum problema de memória. Quando a gente for ver memória, tá? Sexta ou sábado, quando eu passar a videoaula para vocês, vai ser de memória e de psicanálise. Vão ser duas em uma, tá? Memória e psicanálise, certo? Vão ser dois conteúdos aí. E daí, ela teve um comprometimento da memória. E daí, ela pode apresentar a afasia, que ela não consegue compreender as vogais mais, tá? A questão de escrever, certo? Ela tem que reaprender, tá? E nós temos a alexia, que é a perda de origem neurológica da capacidade previamente adquirida para leitura. Tá? Então, é aquela pessoa que devido a algum problema neurológico que ela apresenta, ela não tem capacidade para leitura. Isso acontece muito em pacientes com retardo mental, tá? Pacientes com retardo mental, vocês vão ver que eles têm há uma classificação com relação ao retardo mental. Então, quando eles têm o diagnóstico de retardo mental grave, gravíssimo, eles não conseguem nem ler, aprender mais nada, tá? Quando eles têm leve, moderado, eles ainda podem aprender alguma coisa, certo? Então, isso é um problema neurológico, tudo bem? E daí nós temos a logorreia. O que é logorreia? Fala acelerada e compulsória. Quem apresenta logorreia? Aqueles pacientes que têm o pensamento acelerado, certo? Então, aquele fala muito rápido, certo? Vocês podem encontrar tanto a palavra logorreia como verborreia. São pacientes que falam muito rápido. Esses pacientes, eles têm aceleração do pensamento e eles apresentam fuga de ideias, tá? Porque por pensar rápido, eles vão falar rápido, certo? E vão de acordo com o pensamento, e eles vão apresentar fuga de ideias porque as ideias estão chegando. Então, eles vão começar uma história, entrar em outra e não terminar nenhuma dessas histórias. Ok? Gagueira, né? Gagueira é o gago que nós já sabemos, né? Diz aí a repetição de sílabas. Então, algumas gagueiras, elas são devido à ansiedade da pessoa, tá? Certo? De quem gagueja. Então, muitas vezes, até as pessoas falam assim, quando ele canta, ele não gagueja. Mas quando ele vai falar, ele gagueja, tá? Talvez esse cantar não traga ansiedade, né, nervosismo para essa pessoa. Mas quando ele fala, quando ele se expõe para alguém, ele gagueja, tá certo? Então, é a gagueira aí. Ecolalia. Ecolalia, como o prefixo diz aí, né, é o eco. Então, o paciente, ele fica repetindo a mesma palavra. Por várias vezes, ele fica a mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra. Ecolalia, tá? E nós temos a glossolalia, que são termos novos. Então, por exemplo, vamos imaginar, às vezes uma criança, ela não dá um nome para um objeto, né, que não tem nada a ver.
E nós que convivemos com essa criança sabemos que é isso que ele quer dizer, porque a gente sabe, né? E daí, isso é glossolalia. O paciente com transtorno mental, ele pode também apresentar isso, quando ele dá nome a um objeto, né? Dá um nome novo, como dizem neologismos, a um objeto que só ele, né, quem convive com ele, que é qual objeto que ele está falando, tá certo? Aí eu tenho até um exemplo, né? Meu pequeno aqui, ele diz pão assado, pão no capricho, né? Aí todos nós sabemos que quando ele fala que quer pão no capricho é porque ele quer um pão assado, né? E daí veio uma menina ficar com ele aqui e ela foi me perguntar porque ele estava chorando e queria pão no capricho, e ela não sabia o que era um pão no capricho, né? Deu vários pães a ele e nenhum era do capricho porque ela não deu um pão assado, certo? Então, isso aí é glossolalia, tá? Quando o paciente, ou até nós mesmo, principalmente as crianças, né? Nós não, as crianças, criam aí termos novos para objetos que já têm nome, tá? Que é estranho para o nome real, ok? E nós temos aí como última alteração, mutismo, que eu já tinha falado dela para vocês, tá? Mutismo, pessoal, é característico de paciente depressivo, tá? Quando ele não quer falar. Veja, mutismo não é a pessoa ser muda. É o paciente que fala, mas ele não quer falar, tá? Muitas vezes você vai até a ele, fala várias vezes, né? Quer conversar e ele lá, dando, né, o silêncio como resposta, tá? Isso aí se chama mutismo, característico tanto de pacientes com depressão, tá? Como pacientes com esquizofrenia catatônica, certo? Que é quando o paciente ele fica parado lá, olhando para um canto fixo, sem nenhum movimento. E ele pode passar o dia todo dessa maneira, você vai, fala com ele e ele não quer conversa. Ele está apresentando uma linguagem mutista, tá? Tá dando para acompanhar, pessoal? E daí nós vamos para a consciência, tá? Eu pergunto se está dando para acompanhar, mas nem espero, né? Ótimo. E daí nós vamos para as alterações de consciência. O que é consciência, né? É o que faz um resgate da nossa memória, né? Que está lá na nossa realidade, do que a gente viveu, certo? Quando a gente for ver, quando vocês forem ver aula extra de sábado, tem lá, né, a consciência dentro dos slides de memória. Então, consciência, pessoal, nós temos aí o delírio, tá? O delírio é uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações. A atividade mental organizada ela é reduzida. Então, na realidade, é quando o paciente, ele, muitas vezes, ele não se reconhece, ele conta uma história desconexa com a outra, né? Porque na sua consciência está vindo várias coisas que ele já viveu, tá? Ele pode estar vendo pessoas, mas isso não entra nas alucinações, porque ele está delirando, tá certo? Pode estar vendo vultos, tá? Daí nós temos que ver que isso é transitório. Ele viu naquele momento de delírio, ele não viu mais. Então, a gente já tira aí a questão de ser uma alucinação, tá? Desrealização e despersonalização. Aqui, pessoal, são duas alterações numa só. Vamos entender. Desrealização é quando o paciente ele não reconhece mais o seu ambiente,
tá? Ele não reconhece mais sua casa, ele não reconhece seus familiares. Então, ele vai perdendo essa consciência do estar. Então, onde eu estou? Você não reconhece sua casa? Quem é essa pessoa? Tá? Isso aí, né, acontece nos pacientes com transtorno mental e também pode acontecer aí no paciente com Alzheimer. Ele vai perdendo, ele apresenta tanto, ele vai apresentar essa desrealização. Tudo bem? A despersonalização é quando o paciente ele não reconhece a si mesmo, certo? Personalização é a pessoa, tá? Então, ele vai perdendo essa identificação de quem ele é, tá? Isso pode acontecer em pessoas que sofrem acidentes e perdem a memória, né? Elas não sabem quem é ela, não sabem o que viveu, tá? Pessoas com Alzheimer entram na desrealização, tá? Que ele vai perder, né, a consciência do seu ambiente e das pessoas com quem ele convive, certo? Mas ele não entra na despersonalização, ele continua se conhecendo, tá? Já pacientes com transtorno mental, ele pode perder as duas, tanto a desrealização como a despersonalização. Pessoas que sofrem acidentes e atingem aí a memória, né, que é a região frontal, tá? Que quando a gente entrar nos transtornos mentais, nós vamos entender essa fisiologia da região frontal, então ela entra aí, ela pode apresentar aí despersonalização e desrealização, ok? Alterações da consciência corporal, tá? Essas alterações da consciência corporal, pessoal, elas tendem a ser parecidas com as alucinações senestésicas, tá? Que é quando o paciente, muitas vezes, ele não reconhece partes do seu corpo, certo? Ele acha que tem algo estranho no seu corpo, tá? Então, muitas vezes, ela pode ser confundida com as alucinações senestésicas, tá? Que o paciente também apresenta, né? Sente uma estranheza no seu corpo, né? Os órgãos aí em outros locais, tá? Tudo bem? E daí nós temos as alterações, ou os estados, dentro das alterações da consciência, nós temos os estados crepusculares, tá? Vamos entender aí, vamos ler para entender. Porque esses que vêm agora são um pouco parecidos um com o outro. O paciente pode apresentar, estar em pleno domínio de sua consciência, mas há um estreitamento da mesma. É como se o paciente estivesse totalmente voltado para dentro. Mostra-se psiquicamente ausente e age no automático e sem objetivos claramente definidos. Então, o que são estados crepusculares? Imagine quando o paciente ele está com depressão em alto grau e ele fica lá parado, tá? Quando o paciente está em depressão com alto grau, ele é gravíssimo, né? Ele não tem mais vontade para nada, porque realmente ele só quer morrer, tá? Então ele não se alimenta mais, ele não quer se higienizar, não quer conversar com ninguém, quer o isolamento, né, e tudo mais. Então, por muitas vezes, eles vão apresentar essa consciência de estado crepuscular, onde eles só fazem as coisas se eles receberem algum comando de ordem, tá? Algum comando de voz. E eles vão, tipo assim, no automático, tá? Ele está lá, isolado, né, deitado numa rede e tal, aí a pessoa chega e diz, fulano, vamos tomar banho? Aí ele vem, toma banho, tipo assim, vamos imaginar um zumbi, tá? Vem, toma banho, pronto, voltou, tá? Não tem nenhum diálogo, não tem nenhum ânimo, não tem nenhuma recusa, tá? Eles recebem ordens e cumprem essas ordens,
ok? Estados crepusculares. Aí nós temos a obnubilação, tá? Obnubilação é quando o indivíduo não consegue ter uma percepção globalizada das situações, havendo, geralmente, considerável diminuição do padrão da senso-percepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão. Normalmente, a pessoa mostra-se confusa, tá? Então, obnubilação é quando como é que eu posso exemplificar? Ele é tipo, assim, ele fica robotizado, tá? Ele não tem nenhuma expressão facial, ele é como se a mente dele tivesse vazia, tá? A gente fala e ele fica assim muitas vezes olhando, né, para nós, mas ele não tem essa consciência. Seria uma alteração de um paciente com coma, tá? Paciente com coma, ele vai apresentar obnubilação, tá? É como se, assim, a senso-percepção, o sentido de fazer as coisas, de realizar atos, de falar, de se expressar, ele perdeu, tá certo? Na sua consciência, tá? Então, ele olha assim, como se fosse no vazio, tá? Como se não compreendesse o que as pessoas estão falando, certo? Isso aí é obnubilação. E daí nós temos a confusão e o estupor, tá? O que seria essa confusão? É um paciente confuso, tá? Ele diz coisa com coisa, ele pega coisas desconexas, tá? Ele tá realmente confuso. Ele pode não saber onde é que tá, e de repente ele diz que sabe onde é que tá, ele diz que não sabe, mas ele, né, tá na casa da mãe. Não sei onde eu tô na casa da minha mãe. Uma confusão, tá? E o estupor, pessoal, são alterações sensoriais, tá? Onde praticamente não se consegue estimular. Seria realmente assim, ó, o paciente, ele parou, ele sentou numa cadeira e ele ficou lá olhando na parede. Passou o dia lá. E isso é alteração da consciência do tipo estupor. Parei, fiquei, não tenho nenhum estímulo, certo? E para terminar as alterações da consciência, nós temos o coma e a hipervigília. O coma, né, a falta de consciência, como nós já sabemos, né? O paciente está em coma, eles perdem, né, a consciência por o tempo que ele está em coma, certo? A hipervigília, pessoal, vamos entender, caracteriza-se por um aumento do estado de vigília, o que dá uma sensação de estar ligado. Porém, não quer dizer que haja aumento de atenção. Na maioria das vezes ocorre o oposto. Então, vamos entender. Hipervigília quer dizer que o paciente ele está ligado, tá? Ligado em tudo, certo? Porém, pessoal, o fato dele estar ligado em tudo, ele não presta atenção em determinadas coisas. Sua atenção não está voltada a determinadas coisas. Digamos que ele seja um paciente, né, que não queira fazer uso da medicação. E daí, mesmo ele estando olhando para todo o ambiente, né, sabendo o que está acontecendo, mas se chega, né, o enfermeiro, e ele sabe que esse enfermeiro vai dar medicação a ele, né, ele já fica totalmente ligado nesse enfermeiro e fica desatento para o resto, tá? É como se aí essa hipervigília, ele focasse em algo que é interessante para ele, tá? Ficasse hipervigilante naquilo que é interessante e o resto ele não tem atenção,
tá? Mas ele está hipervigilante em algo, ok? Nós vamos para a alteração da atenção. Estamos acabando, viu, pessoal? Alteração da atenção, tá? A alteração da atenção, pessoal, né? Quando o paciente, ele seleciona a sua atenção, tá? Então, nós temos a inatenção, que é a dificuldade de concentração, certo? O paciente, ele não se concentra naquilo que o profissional está explicando, tá? Daí a importância de um acompanhante, tá? Ele não se concentra naquela atividade, naquela oficina. Pacientes autistas, eles apresentam inatenção, tá? Porque por muitas vezes eles não se concentram naquilo que eles estão realizando, tá? Distração, mudança constante de focos de atenção. Tá? Então, é o paciente que ele olha para uma coisa, ele já olha para outra, ele já quer outra, ele, certo? Ele não tem a atenção dirigida a uma coisa. Tem a atenção dirigida em várias coisas, tá? Então, ele está sempre mudando. O interessante, né, é que dentro do consultório não tenha muitas coisas, né, para que esse paciente venha a se distrair, ok? Tenha realmente o básico. Alterações da orientação. Dentro da orientação, pessoal, nós temos a desorientação e a dupla orientação. Vamos entender aí a diferença dos dois. Desorientação, o paciente, né, é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde e em que época se encontra, tá? Então, a desorientação é como a gente costuma escutar falar, né? O paciente, ele está desorientado no tempo e no espaço. Ele nem sabe que dia é hoje e ele nem sabe onde ele está. Então, ele é um paciente desorientado. A dupla orientação é quando o paciente oscila. Ele pode saber o dia, a data de hoje, né, 10/9, mas ele não sabe onde está. Ou ele sabe onde está e não sabe o dia de hoje, certo? Então, ou ele vai saber um e não vai saber o outro. Tudo bem? Isso é dupla orientação. Na desorientação, ele não sabe nenhum, e na dupla orientação, ele sabe um e não sabe o outro. E daí nós temos as alterações da memória, tá? Nós temos a hipermnésia, tá? Que é a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória. Então, é aquela pessoa que ela sabe, assim, detalhes, tá? Ela lembra até dos detalhes daquela noite, tá? Certo? Então, ela tem uma hipermnésia, a memória dela, né, é brilhante, certo? Aí nós temos a amnésia, de forma contrária, a que impossibilita recordar total ou parcialmente fatos ocorridos, tá? Então, a amnésia, ela pode ser total, onde você não lembra de nada daquilo, tá? Por exemplo, sofri um acidente, não me lembro de nada, tá? Ou me lembro de alguma coisa, certo? Já aquele que tem hipermnésia, ele vai lembrar de tudo, certo? E daí nós temos a afetiva. Só faltam duas alterações, viu, pessoal? A afetiva. Então, vamos lá. As alterações afetivas é com relação
ao emocional, tá? Essas alterações afetivas, elas são mais características de pacientes com bipolaridade. E também elas estão dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Vamos acompanhar cada uma delas aí. Então, nós temos a labilidade afetiva. Labilidade afetiva, pessoal, é quando o paciente, ele muda, tá? Muda o seu estado. Ora ele está triste, ora ele está alegre, tá? Ora ele está te amando, ora ele está te odiando. Um cuidado que nós devemos ter, tá? É com relação a manter essa estabilidade do paciente. Logicamente que muitas vezes eles mudam esse estado sem a gente fazer nada, tá? Mas algumas vezes a gente... É desse jeito, Ana? Pronto, mas algumas vezes a gente provoca o paciente, que aí é um cuidado que eu vou mostrar para vocês quando a gente entrar em urgências e emergências, né? A questão de não prometer nada para o paciente, tá? Porque muitas vezes, o que é um HR? No hospital regional, foi? Ah, tá, uma hora. Ai, meu Deus. E, pois é, às vezes a gente promete uma coisa e esqueceu, né? Tantas coisas a gente esqueceu. E daí ele vai estar esperando essa coisa. E a gente esquece. Então, ele estava amando a gente, né? Porque a gente prometeu. Hoje que a gente esqueceu, ele vai nos odiar, tá? Muitas vezes eles nos associam a alguém parecido, certo? E daí, né, eles podem não gostar da gente por isso, tá? Então, existe essa labilidade afetiva, ok? E daí nós temos a tristeza patológica e a alegria patológica. Como o próprio nome diz, como é? Por isso que a gente não pode prometer nada, tá? E também, pessoal, a gente não pode estar dando uma coisa a um e a outro não. Porque se ele ver, ele já vai achar que você só gosta dele e não gosta, só gosta do outro, não gosta dele, e daí ele já vai criar uma raiva de você. Então, não prometam. Se quiser Professora, levar algo... Oi. é assim, quando mãe faz um bolo assim, um aniversário para ela só deixa entrar se tiver presente. Se não tiver, Pronto, tá certo? É isso aí, certo? Quando eles né, sabem de uma coisa, tem que ser daquele jeito que eles, né, querem, tá? Se você tiver alguma coisa para dar uma e lá tiver 5, não dê a nenhuma. Espere você juntar as 5 coisas e dê as 5. Tá? Porque, pessoal, eles querem, eles, tipo, ambicionam as coisas dos outros, né? Eles, até as doenças, para você ver, uma certa vez a paciente chegou queixando de dor de cabeça, né? E daí eu disse que depois que ela tomasse café, tomasse a medicação, né, eu iria ver essa questão. E daí elas queixando, realmente, aí eu dei, né, nem me lembro se foi de pirona, paracetamol, não me lembro o que foi. Sei que dei, né, em gotas. Aí, a outra paciente viu, né, que ele estava tomando a medicação fora do horário normal. Ah, o que é que você está sentindo? Por que você quer uma medicação? Aí ela perguntou a que estava doente, né? E o que é que você está sentindo? Aí ela disse dor de cabeça. Aí a outra, eu também estou sentindo dor de cabeça. Né? Para você ver, até uma doença elas sentem, né? Uma inveja. Aí eu disse, não, mas eu não vou dar não, você não tem... Ela ficou aperreando. Eu disse, pois tá bom, vou lhe dar a medicação. Fui lá, né, dei água com adoçante, dei para ela. Assim que ela tomou, melhorou, né? Então, muitas vezes a gente tem que usar isso aí, certo? Esses macetezinhos, né, esses placebos, para que o paciente, né, se conforme com aquilo que ele tem, que ele pode ter. Porque nós temos esses também que realmente a inveja, a ambição, esse emocional é muito
fluido. E daqui nós temos a tristeza patológica e a alegria patológica, né? O próprio nome já diz, mas o patológico quer dizer em excesso, tá? Aos extremos. Acontece muito com o paciente bipolar, a tristeza patológica quando ele está na fase depressiva e a alegria patológica quando ele está na fase de mania, tá? Então, a tristeza, né, são os extremos, baixa estima, o isolamento, inibição psicomotora, ele nem se movimenta, fica em estado de estupor, realmente. Já a alegria é aquela excessiva, né? Ela é verborreica, certo? Logorreica, fala demais, sorri demais, se veste de forma bizarra, né? Muito colorido, muito cheio de glamour, né? E assim, quando nós temos um paciente bipolar, que ele sai da fase de depressão e entra na fase de mania, nós temos que mostrar à família que ele não melhorou. Porque às vezes o paciente, a família acha que ele melhorou, que ele agora está sorrindo, está feliz da vida, está andando demais, nem para em casa. Nós temos que mostrar a essa família que, na realidade, ele mudou de fase. E ele precisa continuar com os antidepressivos e a gente introduz aí os estabilizadores do humor, tá? Então, seria aquele, né, que sorria até no velório de uma pessoa conhecida, certo? Porque ele não tem noção, essa alegria excessiva, tá? E nós temos as fobias e o pânico, tá? Nós iremos, dentro das alterações da afetividade, nós iremos trabalhar a fobia e o pânico como transtornos mentais, tá? A fobia, a gente até falou aí na aula passada, né? O medo irracional, tá? De algo que a gente sabe que não nos traz perigo, né? Como o da barata, do sapo, da rã, da aranha, o de estourar uma bexiga, tá? E o pânico, pessoal, é um medo que o paciente não consegue identificar de onde vem esse medo, tá? Então, é um medo com a sensação de morte, tá? Onde muitas vezes o paciente vai entrar em crise com esse medo de morrer, mas que ele não sabe uma causa para este medo, tá? Não existe uma causa real. Como, por exemplo, as fobias, existe a causa, né? Existe um objeto, mas para o pânico não existe. Tá? As pessoas começam a ter a crise e não há um objeto real. E daí nós vamos para as alterações do pensamento, as alterações do sono, tá? Que nós temos a insônia e a narcolepsia. Insônia, né, é aquela pessoa que não consegue dormir durante a noite ou uma parte da noite. Aí nós temos que ver que muitas vezes o paciente chega lá e diz, eu quero passar no psiquiatra porque eu quero tomar uma medicação porque eu estou com insônia. Aí nós temos que ver como é esse padrão de sono dessa pessoa. Porque às vezes acontece muito nos idosos, né? Eles dormem um pouco de manhã, dormem à tarde. De noite reclamam porque 3 horas da manhã estão acordados. Aí estão com insônia, né? Então nós temos que orientar a questão do padrão do sono. Deixar esse sono mais para a noite, certo? Caso a gente veja que o paciente realmente não dorme de jeito nenhum de dia e está com dificuldade de dormir à noite, a gente, né, isso é considerado insônia e a gente pode encaminhar aí para o psicólogo ou para o psiquiatra, certo? E a narcolepsia, pessoal, é uma coisa que é característico das gestantes, o sono excessivo. Tá? Então, gestante tem sono excessivo, ok? Se chama narcolepsia. E como última alteração, né, que vocês já estão com fome, nós temos as alterações do movimento, tá? Nas alterações do movimento, nós temos a estereotipia, onde o indivíduo costuma repetir continuadamente e sem necessidade determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável, tá? Então, isso acontece muito nos pacientes com toque, tá? Quando no toque eles dizem que tem que fazer algo,
tá? Tem uma obsessão e como compulsão, eles dizem que tem que bater palma 3 vezes, tá? Então, daí eles ficam muitas vezes, ó, batendo as mãos, certo? Isso aí é estereotipia. Os tics são movimentos rápidos e involuntários, né? Muitas vezes nós... Mas assim, lero, quando você for estudando e escrevendo, né, vendo o vídeo aí, você vai memorizando, tá? Não é uma coisa que vocês vão memorizar tudo hoje, mas quando vocês forem estudando, vocês vão memorizando, tá? E assim, esses são os básicos, né? Os mais usados. Nós temos aí muitos, certo? Outras alterações que são menos comuns, mas que vai dar para vocês irem pegando, tá? E também, quando vocês forem, né, vendo os pacientes nos estágios, na vida profissional, vocês vão conseguindo detectar qual alteração esse paciente tem, certo? Não é tão impossível, não. Então, um trabalhinho, mas a gente chega lá, tá? Os tics, pessoal, são os movimentos involuntários, certo? Como, por exemplo, a gente adquire esses tics, né, que a gente chama de manias, né, involuntariamente. De repente, a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente faz, a nossa mãe fica brigando. Menino, deixa de estar piscando os olhos, e você está lá piscando os olhos, né? Aqueles tics de estar mexendo as pernas. Aqueles tiques de estar lá mexendo as pernas, tá? Aquelas pessoas que têm mania de dar no ombro. Então, são movimentos involuntários e repetitivos que as pessoas adquirem aí, né, por algum estado de ansiedade, tá? Eles são mais característicos. E, por último, né, a catalepsia, que é uma atitude de imobilidade, tá? A catalepsia, pessoal, né, é muito comum em pacientes com esquizofrenia catatônica, quando eles ficam parados, tá? E a gente fica até imaginando como é que eles conseguem ficar tanto tempo parados, que aqui até dizem que às vezes é umas posturas aparentemente incômodas. Mas eles ficam lá, tá? É a catalepsia, onde não há nenhum movimento, ok? E a gente encerra, tá certo? Como o Lero falou, eu entendo, né? Não saiam agora, viu? É muito conteúdo, né? É muita informação, mas vocês vão estudando dessa maneira que eu estou falando para vocês, certo? Vocês vão vendo a videoaula, vendo os slides, associando um com o outro, faz as anotações de vocês, e daí vocês vão captando, tá certo? No livro de Dalga Larrondo, psicopatologia, vocês também vão encontrar a maioria dessas alterações, tá? E outra coisa, pessoal, sábado, manda o quê? O livro? Tá certo, eu mando. Tá na bibliografia, mas eu vou mandar, viu? Sim, sábado vou mandar, né, a videoaula para vocês como aula extra. Nossa prova fica marcada para o dia 24, tá? Com os 4 conteúdos aí, percurso histórico, política de saúde mental, atuais serviços de saúde e grupos terapêuticos e psicoterapia. Não foi isso que a gente falou? No dia 24, e vai ficar uma semana aí para vocês realizarem essa avaliação, tá? As atividades até a aula de hoje, conceitos básicos, irão ser somadas a AV1. Então, vocês sabem que vocês têm que fazer até uma semana, fazer e entregar até uma semana antes, tá? Do dia 24, né? E outra coisa, nossa atividade hoje é a seguinte: vocês vão pegar o vídeo Diário do Esquizofrênico,
vão assistir esse vídeo, tá? E vão me dar, no mínimo, 6 alterações que vocês identificaram no vídeo e que a gente apresentou hoje, tá certo? É básico. 6, o mínimo 6. Quem achar mais, pode, né, falar lá. Tá bom, Thaís está chorando aí, vou deixar em 5, tá certo? 5, no mínimo 5 alterações. Certo? Em homenagem a Thaís, que eu ainda não respondi o que ela me pediu. Tudo bem? Então, 5 alterações, no mínimo. Quem achar mais, pode colocar mais. E eu vou abrir essa atividade lá no Canvas, viu? Assista um vídeo diário do esquizofrênico, tá? Beijo, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, você